Olá, professor, olá, colegas, eu sou o Diógenes. Estou fazendo esse vídeo em função da atividade de gestão da escola e planejamento educacional, sobre algum artigo, alguma coisa sobre planejamento escolar. Eu acabei escolhendo um link do YouTube, um vídeo do YouTube, que é da TV CPP, que é Bate-Papo de Professor, a qual fala sobre como fazer um bom planejamento escolar. É uma entrevista, então, que é feita com a professora, a Maria Cláudia Junqueira, né? Ela explica aos educadores quais os pontos fundamentais para um bom planejamento escolar. E ela começa o vídeo, a apresentação dela, com a metáfora da roda, né? Não se pode, a cada ano, a cada momento, estar reinventando a roda, né? Foi feito uma vez e é preciso adaptar ela a novas realidades, né? Então quer dizer que significa ter que pegar um pouco do velho, né, do que já foi feito, e um pouco de novo de aprimorar um trabalho que já está em curso, né? Analisar o que já foi feito, o que deu certo, e aperfeiçoar aquilo que deu errado, que não, de alguma forma não gostamos, e melhorar para poder aplicar esse no plano de aula. Eu questiono também que, debate também que planejamento é adaptar a realidade da escola, a, o professor se adaptar à realidade da escola, né? Cabendo ao professor conhecer o estudante, né, a origem dele, conhecer a comunidade escolar representada na escola pelo estudante, conhecer o meio do qual ele está inserido e saber diagnosticar para poder adaptar a essa realidade, a essa situação que ele vive. Bem, o professor deve estar motivado, né, a reaver sua função de professor no sentido de educador, transmissor de conhecimento, e saber que tem que servir e formar o aluno, o estudante, para a sua formação futura, né? O professor é um elo de conhecimento, é um elo para que o estudante busque o conhecimento. Ela fala também sobre a alegria crítica, né? A alegria crítica, então, é uma no sentido de relacionar ao problema, que é ensinar o professor. Esse deve se identificar como professor, né? Ele tem que ter identificação daquilo que ele faz, daquela sua função de professor, de educador, né? Pensando no estudante acima de tudo, independente dos problemas que porventura o professor possa estar vivendo, seja no ambiente familiar, seja na questão de melhores salários, enfim, né? Ele tem que deixá-lo do lado paralelo, né? E se focar só no ambiente escolar para poder fazer um bom trabalho, né? Ele não pode abrir mão, então, dos seus direitos, conforme eu comentei, né? Ele deve reivindicar, né? Afinal, o professor está muito desvalorizado no país, mas ele tem que ter em mente o foco dele, que é a educação, né? Até para servir de motivação para o próprio aluno, né? Não passar imagem negativa. O professor deve criar coisas novas na sala de aula, pois afinal tudo e o mundo está em constante evolução, né? Ele não pode ficar na mesmice, precisa reinventar-se, precisa fazer coisas mais interessantes, né? Para chamar a atenção e despertar a curiosidade do aluno. Se o professor não tem alegria crítica, ele acaba contaminando o estudante e ele deve então acreditar nele para se motivar e motivar o estudante, conforme eu já falei, né? Para que a aprendizagem ocorra, o professor deve pensar com clareza a proposta pedagógica e o currículo, pois são os nortes para a realização do projeto político-pedagógico. E aí uma parte interessante, que então essa professora faz um elo entre o planejamento escolar e o projeto político-pedagógico da escola, que é a base para o planejamento escolar. O planejamento político-pedagógico, ele orienta os demais planos, como exemplo, o plano dos gestores, ou das associações do pais e mestre, dos conselhos, dos grêmios estudantis, do plano de ensino e do plano de ensino de cada professor. A partir de todos os documentos elaborados durante o planejamento, é que o professor fará o plano de aula,
né? Se a escola ter planos interdisciplinares, esses planos também serão pensados a partir dos documentos produzidos durante o planejamento escolar. Então, assim, de forma bem sucinta o vídeo, né? Ele é curto, mas bem interessante o que me chamou a atenção é o fato de conseguir fazer esse elo, né? Conforme eu comentei antes, fazer um elo entre o planejamento do ensino, a motivação do professor, né, para motivar os alunos, né, e esse elo com o planejamento político-pedagógico da escola, que é a base para todo o seu funcionamento, toda a engrenagem escolar.